Livro Conduta Espírita. Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 3. Do dirigente de reuniões doutrinárias. Ser atencioso, sereno e compreensivo no trato com os enfermos encarnados e desencarnados, aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina nas consecuções das próprias tarefas. Somente a forja do bom exemplo plasma a autoridade moral. Observar rigorosamente o horário das sessões com atenção e assiduidade, fugindo de realizar sessões mediúnicas inopinadamente, por simples curiosidade ou ainda para atender a solicitação sem objetivo justo. Ordem mantida, rendimento avançado. Em favor de si mesmo e dos corações que se lhe associam à experiência, não se deixar conduzir por excessiva credulidade no trabalho direcional, sem alimentar igualmente qualquer prevenção contra pessoas ou assuntos. Quem se demora na margem sofre atraso no caminho. Interdizer a participação de portadores de mediunidade em desequilíbrio nas tarefas sistematizadas de assistência mediúnica, ajudando-os discretamente no reajuste. Um doente médium não pode ser um médium sadio. Colaborar para que se não criem situações constrangedoras para qualquer assistente, seja ele médium, enfermo ou acompanhante, procurando a paz de todos em todas as circunstâncias. O proveito de uma sessão é fruto da paz naqueles que a integram. Impedir sem alarde a presença de pessoas alcoolizadas ou excessivamente agitadas nas assembleias doutrinárias, excetuando-se nas tarefas programadas para tais casos. A caridade não dispensa a prudência. Esclarecer com bondade quantos se apresentem sob exaltação religiosa ou com excessivo zelo pela própria doutrina espírita, a afeição de fronteiriços do fanatismo. O conselho fraterno existe como necessidade mútua. Desaprovar o emprego de rituais, imagens ou símbolos de qualquer natureza nas sessões, assegurando a pureza e a simplicidade da prática do espiritismo. Mais vale um sentimento puro que centenas de manifestações exteriores. Rejeitar sempre a condição simultânea de dirigente e médium psicofônico, por não poder, desse modo, atender condignamente nem a um nem a outro encargo. Em qualquer atividade, a disciplina sedimenta o êxito. Fugir de julgar-se superior somente por estar na cabina de comando. Não é a posição que exalta o trabalhador, mas sim o comportamento moral com que se conduz dentro dela. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Que interessante, né, Cris? A gente ter um capítulo para falar do dirigente de reuniões mediúnicas, né? De reuniões doutrinárias, como ele traz o título, para ver a importância dessa tarefa também. Eu estou achando muito bacana, porque o livro Conduta Espírita, a gente está tendo capítulos que tratam da nossa vida no dia a dia, no cotidiano, mas também das nossas tarefas dentro do movimento espírita. E isso é muito bacana, né? Como que é a nossa conduta em cada lugar que a gente está. E eu acho isso interessante para que a gente possa ir percebendo, né? Que a nossa conduta deve ser sempre a mesma. E a gente vai entender isso aqui nesse capítulo, né? E muito interessante quando você diz isso, né, Rose? Porque
essa conduta, né, nos faz pensar quando a gente ouve aquela fala assim, não, ele é assim, mas ele é um bom profissional, ele é né, na área que se refere à área que ele atua. Então, quando a gente lê o que é a conduta é uma só. Então, como você disse, né, eu sou aquilo que eu sou em qualquer lugar, seja no profissional, no pessoal, é uma pessoa com uma moral única, né? É verdade. Por mais que a gente tente mascarar um pouco, né? Mas, às vezes, a gente tem essa questão que a gente precisa olhar para ela. Nós precisamos trabalhar essa questão moral mesmo em todos os lugares que nós estamos. Não dá para eu ser, entre aspas, né, um anjinho dentro da minha crença, da minha fé, no templo, na casa espírita, na igreja, e na minha casa, por exemplo, eu não ser uma pessoa respeitosa, né? Não dá para eu ser uma pessoa tranquila, afável com os companheiros de fé e na minha profissão eu não ter um acolhimento, né? Não ter um carinho, um respeito por aquelas pessoas que estão ali, né? E eu gostei bem desse capítulo, acho que ele vai trazer boas reflexões para a gente. Com certeza, muita coisa aí para a gente pensar, né, Rose? É verdade. E espero que seja proveitoso para todos que estiverem ouvindo também, como está sendo para a gente esse estudo. Né? Então, nós vamos iniciar e, assim, para a gente falar um pouco da conduta espírita do dirigente das reuniões doutrinárias, antes a gente precisa entender o que são essas reuniões e como que elas foram se constituindo ao longo da história. E o próprio nome trazido, né, reuniões doutrinárias, ele foi modificando também com o passar do tempo, porque hoje em dia a gente já entende que a gente não está ali para doutrinar ninguém, a gente está ali para acolher, para dar suporte, para dialogar. Então, é interessante essa mudança com o passar do tempo, né? E é bacana a gente ir entendendo isso e ajustando isso à nossa realidade. Cada tempo pede um termo, mas a conduta, ela acaba sendo a mesma ao longo da história. Se a gente usa a conduta cristã, né? Se a gente não estiver usando a conduta cristã, ela também precisa ser alterada ao longo do tempo, da história, né, Cris? Isso aí. Eu acho muito bonito quando você se referiu, né? Em vez de reunião doutrinária, de você doutrinar alguém, ou um espírito, ser uma reunião de acolhimento, né? Você acolher aquela alma irmã, né? E ajudá-la a encontrar a luz, né? Através dessa conduta, né? Espírita, que essa não muda, essa é única, né? Então, essa nomenclatura também, eu acho que até quando o espírito vem à procura, ele sente, né? Quando você emana esse acolhimento, né? É verdade. Então, assim, para a gente começar, né, a conversar um pouquinho, é bom que a gente entenda, para quem não não faz parte, né, do movimento espírita e está querendo conhecer um pouco mais dessa doutrina, existe um mundo espiritual, que ele está em constante ligação com o mundo material. É como se eles se interpenetrassem. Então, as nossas vibrações aqui na matéria interferem nesse mundo espiritual e as vibrações de lá também interferem aqui. Então, a gente tem o Livro dos Espíritos, na questão 459, que Kardec vai perguntar, né? Influem os espíritos nos nossos pensamentos, nos nossos atos? E os espíritos vão responder muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, a gente precisa entender que existe essa ligação de mundo espiritual e mundo material. É como se fossem dimensões, mas que estão interpenetradas, não é algo lá
como a gente tinha essa ideia antigamente, existe um céu e um inferno. Não, existe uma dimensão que está aqui, e ela começa dentro da gente. E é por isso que é bacana esse livro, né? Porque vai falar de uma conduta que a gente precisa ter dentro de nós, não no externo. E aí a gente trouxe aqui um breve, muito breve mesmo, histórico, né? Para quem quiser consultar, a gente sempre vai trazer as referências e, né, sempre que possível, a gente vai deixar também nas descrições aí dos nossos podcasts. E vai trazer aqui um breve histórico que está no site da FEB, www.febnet.org.br. É bem interessante porque é um site confiável e vai trazer algumas orientações para a gente desse histórico, até da mediunidade, para a gente entender o que um dirigente de uma reunião mediúnica faz. Vamos entender primeiro o que é essa mediunidade, como que ela surgiu. Então, a mediunidade, ela é inerente a todo ser humano, né, Cris? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Em algum grau diferente, talvez, mas todos temos uma mediunidade. Pode ser que num grau mais ostensivo, a gente vá desenvolver ela de uma forma um pouco diferente. E esse grau mais ostensivo é o que vai dizer dessa comunicação direta com o mundo espiritual. Então, é aquela pessoa que ouve, que vê, que escreve a partir das comunicações dos espíritos. Esse livro, por exemplo, que nós estamos estudando, ele foi recebido através de uma psicografia. O Valdo Vieira, ele era um médium ostensivo e ele recebia a manifestação dos espíritos através da escrita, e ele tinha também a psicofonia, ele tinha várias mediunidades, mas através da psicografia ele recebia esses livros. Então, isso se dá desde os primórdios da existência. Aquilo que os homens primitivos, eles não conseguiam explicar, eles chamavam de Deus. Até os fenômenos da natureza, eles tratavam como algo misterioso, eles cultuavam esses fenômenos, e isso vai dizendo dessa força intrínseca que dizia que havia algo mais além da matéria. Então, instintivamente, eles já sabiam que tinha alguma coisa. Como eles achavam que era o sobrenatural, eles iam dando o nome de Deus. Mas aí a lei do progresso, ela traz um avanço, inclusive nas comunicações do mundo material com o mundo espiritual. O perispírito, ele vai se alterando, que é esse corpo fluídico que a gente tem para além desse corpo material que a gente consegue tocar e perceber. E a partir dessas transformações desse próprio fluido espiritual, essas mudanças também vão acontecendo. O pensamento contínuo, ele vai se estabelecendo no ser humano, vai possibilitando que esse perispírito se desprenda parcialmente do corpo durante o sono do corpo físico. Então, olha como é que as coisas vão evoluindo gradativamente e a partir daquilo que a gente tem condição de compreender e de fazer. E aí vai surgindo a intuição. A intuição é a primeira manifestação mediúnica do ser humano. E esse médium que está em plena progressão espiritual, ele vai se constituindo e vai percebendo que existe algo a mais no universo que não só a matéria. Começa, então, a adorar ou a temer as forças da natureza. Aí a gente passa para uma mediunidade tribal, depois vem o fetichismo, o mediunismo mitológico, e aí vão surgindo os grandes oráculos gregos. O mais conhecido é o oráculo de Delfos. Aí as comunicações elas começam a acontecer e os deuses falam através de um ser, que é o médium. Então, nós chegamos na mediunidade cura, através dos egípcios, e tem também os Vedas, que encontram descritas etapas da iniciação mediúnica,
e o intercâmbio com os espíritos vai se dando, né? Tem também os hindus, que se apresentam como os mestres no domínio da prática anímica. Aí, só para fechar aqui, já que eu falei, né, do oráculo de Delfos, é aquela indicação, conhece-te a ti mesmo, que a gente tem lá no livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho vai trazer, né, qual que é a forma da gente se modificar numa encarnação, né, e aí eles vão dizer, um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Então, essas questões, elas vão sendo trazidas para a nossa evolução. Cada etapa do espírito, Deus vai tendo a sensibilidade de entender, isso aqui já dá para ir acontecendo, isso aqui ainda tem que esperar mais um pouquinho. E aí, na Bíblia, a mediunidade é tratada como algo natural. A gente, às vezes, não tem esse conhecimento bíblico, e ele é muito importante para a gente desconstruir essa ideia do sobrenatural. Havia todos aqueles que profetizavam. Na Bíblia a gente tem, né, aquelas questões muito importantes, e Moisés é a figura notável, com vários e poderosos, entre aspas, poderes, né, que ele era um médium em excelência. E a gente chega, então, aos fenômenos praticados no Novo Testamento, com maior entendimento dos apóstolos, dos discípulos, do nosso grande mestre, que é Jesus, né? E através dele a mediunidade passa a ser utilizada para auxílio ao próximo. Olha que coisa bacana, né? E aí o grande acontecimento mediúnico que a gente tem relato até os dias de hoje foi o dia de Pentecostes, que está descrito no Atos, no livro, né, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de 1 a 13. Então, assim, é interessante, né, como é que a gente vai vendo essa construção histórica também da mediunidade. E o que aconteceu para que a gente hoje em dia ainda tenha esse resquício, né, de uma coisa, como se fosse algo sobrenatural? A gente passa por aquela fase da Idade Média, né, onde começam as perseguições aos médios, e aí as coisas começam a tomar outro rumo. Então, vem Kardec e traz uma contribuição importante para explicar para a gente, no próprio livro dos médiuns, de uma forma muito simples, que os fenômenos, eles são naturais, não tem nada de sobrenatural. Então, assim, ele vai trazer para a gente o quanto que a mediunidade é algo natural, que é o que Jesus já tinha trazido, através das curas, né, de todos aqueles fenômenos que aconteciam. Mas a gente precisa, de vez em quando, ser relembrado dessas questões, né? Enquanto você foi falando, né, Rose, muito bem aí, essa questão do fenômeno mediúnico ser uma coisa natural e não sobrenatural, eu também, nas minhas reflexões, eu estava pensando que essa comunicação dos espíritos, ela sempre existiu, né? Ela sempre foi inata ao homem, né? As religiões primitivas, elas surgiram do convívio do homem com o desejo de um encontro com seus ancestrais, né? E quando você cita aí Moisés, você vê, já é quanto ele foi convocado, né, por um espírito para ir ao Egito libertar o povo hebreu da escravidão, foi um encontro mediúnico. Maria, ela anunciou a vinda de Jesus, foi quem? O anjo Gabriel, né, no cristianismo. E no espiritismo, as mesas girantes, o qual levou Kardec a estudar aquele fenômeno, né? Para nós aqui na terceira revelação, né? E começou a estudar, e do estudo ele começou a compreender aquele fenômeno, né, que ali estava acontecendo, e ali ele viu que existia uma lei de afinidade. E essa lei de afinidade nos une a esses espíritos através dos nossos pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, né?
Então, a prática mediúnica, como você falou, ela é acessível a todos, independente da sua religião, né, como a gente já falou aí anteriormente, ou a sua moralidade. Mas para que ela seja uma prática, né? Agora a gente já está falando da nossa reunião mediúnica e da responsabilidade de todos ali que estão, né? Para que ela seja uma prática útil, né? No trabalho com Jesus, ela tem que existir uma moralidade, né? Isso a gente vai falar mais à frente aí. E é bacana você trazer essa questão, né, Cris, porque a gente vê a partir disso que você foi trazendo, né, e que a gente viu aqui na própria história, né, da mediunidade, que esses fenômenos, eles não começam com o espiritismo, mas eles são estudados e tratados com muita seriedade pelo codificador, por Allan Kardec, que ele vai explicar esses fenômenos e, como você disse aí na sua fala, ele vai trazer uma compreensão do que é ser um médium, das responsabilidades, e também a partir das obras, e principalmente do Livro dos Médiuns, né, que é vamos dizer assim, a referência que nós espíritas temos para estudarmos as questões da mediunidade, é o Livro dos Médiuns, mas a gente tem uma gama de outros livros que a gente chama de subsidiários, como até o Conduta Espírita, que vai dizer para a gente desses comportamentos que são minimamente esperados. E é interessante que, quando a gente fez a leitura inicial do capítulo, né, que a gente foi vendo o que é que André Luiz diz de uma conduta espírita de um dirigente de reunião mediúnica, de reunião doutrinária, ele começa dizendo: ser atencioso, sereno e compreensivo no trato com os enfermos encarnados e desencarnados. E aí volta naquela questão que a gente tinha falado anteriormente. O médium, o dirigente de uma reunião mediúnica, ele não é uma pessoa diferente. Ele é um ser humano que precisa ter uma conduta cristã, como todo ser humano deveria ter. Ou seja, vamos dizer assim, uma conduta cristã no sentido da moralidade que o Cristo prega, que é a lei de Deus. Então, para quem é cristão, a gente diz que é uma moralidade cristã, mas a gente sabe que nem todas as pessoas do planeta Terra são cristãs. Então, é a gente seguir a lei de Deus, que é ser respeitoso, amoroso, afetuoso. E aí a gente vai trazendo que estar vamos dizer assim, num cargo, seja ele qual for, em qual lugar nós estivermos, o convite é para que a gente faça o bem, sempre. E eu acho isso muito interessante, né? E quanto você leu aqui no início, em que ele diz que o dirigente tem que ser atencioso, sereno, compreensivo, aí ele vem discorrendo, eu vim pensando também, sabe, Rose, aquela orientação que os espíritos superiores nos apresentam sobre uma única ética para aqueles que detêm o conhecimento, né, espírita no cargo que esteja, né, que é muito simples, mas ao mesmo tempo para nós muito difícil e muito complexo, né, que é a prática da caridade como entendia Jesus, que seria a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A prática da caridade nos oferece recursos para a gente enfrentar os nossos desafios. E Kardec conclui ainda que o verdadeiro espírita cristão são aqueles que a caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. Então, assim, é ser caridoso, e o caridoso engloba, né,
muitas virtudes, né? Então, a gente olhar aquele irmão, quando a gente está num cargo de dirigente ou de responsável por um setor, como um irmão que está na caminhada com a gente, que precisa daquele acolhimento, né? Porque um dia a gente também vai poder estar precisando, porque nós todos estamos na mesma jornada, né? Ali de aprendizes, né? E o lema do Espiritismo, ele é muito bonito, ele diz tudo quanto ele diz, que fora da caridade não há salvação. É porque muitas das vezes a gente interpreta essa palavra caridade como recurso material, né? Vou dar ali o pão, eu vou dar ali o alimento, a gente ainda, por estarmos ainda um tanto preso ao material, a gente interpreta a caridade como sendo isso. Mas a caridade aqui dita é a caridade do amor mesmo, né? Do afeto, como aqui Jesus vem nos mostrar, né? A caridade do perdão, né? De uma fala que não agrida, mas que acolha, né? E quanto também tiver que se colocar numa posição de corrigenda, isso não precisa vir com um tanto de agressividade, isso não faz a fala ser melhor, né? A gente às vezes pode corrigir com amorosidade. Jesus corrigia com amorosidade, né? Se ele é nosso exemplo e aquele que devemos ter como guia, e começamos a treinar isso, né? Nossa, perfeita a sua fala, Cris, porque vai dizer dessa questão que a gente precisa desconstruir um pouco, né? De que fazer caridade é a gente se desincumbir de alguma coisa. Ai, já dei ali a cesta básica, agora como se fosse uma moeda de troca, e como se a gente estivesse só ajudando o outro o tempo todo, né? A verdadeira caridade é a gente reconhecer que o que a gente está fazendo, a gente também está recebendo, né? Você acolher o outro com carinho, você dar uma palavra de consolo, um abraço. Olha só, eu acho que o abraço é uma simbologia perfeita dessa referência chamada caridade, né? Porque o abraço sincero, você dá, mas você recebe também, né? O tempo todo que a gente está fazendo algo com amor, com sinceridade, a gente, às vezes, está até recebendo muito mais do que a gente está dando. E quando você fala isso, me fez pensar uma coisa muito importante, né? Que esse dirigente da reunião doutrinária, vou usar o nome que ele está dando aqui, que é dessa reunião mediúnica, ele não é um ser especial, enviado como se ele tivesse uma missão diferente dos outros seres humanos. A Sueli Caldas Schubert, que ela é uma referência também no movimento espírita, ela tem um livro que se chama Obsessão e Desobsessão. Ela diz que o dirigente é aquele que preside os trabalhos, encaminhando todo o seu desenrolar. É o responsável no plano material pelas atividades, pela reunião, ou seja, ele é um ser humano, como todo outro ser humano, falível, buscando seu aperfeiçoamento, como qualquer outro, como qualquer um de nós, e que tem uma incumbência de conduzir as atividades e o grupo aqui no plano material. Então, a gente precisa ficar atento aos próprios comportamentos. E essa pessoa, né, esse participante que a gente dá o nome de dirigente, ele tem que buscar uma ligação com o plano maior, com os espíritos de luz que estão coordenando essa mesma reunião do outro lado, né? Então, assim, pensar com humildade. Ali não tem um ser superior que está fazendo uma condução, mas sim alguém que está em aprendizado. E eu acho que isso é muito importante. A gente desconstruir essa ideia de que nos movimentos, sejam eles quais forem, religiosos, tem aquele ser intocável, aquele ser superior de alguma forma.
ele pode, sim, se transformar numa pessoa, vamos dizer, de uma moralidade maior, depois que ele começa a participar dessas atividades, mas a partir da busca que ele faz pela sua melhora, pela sua reforma íntima, não pelo cargo que ele ocupa dentro de determinadas... a gente está falando aqui de crenças religiosas, né? Então a gente vai seguir nesse caminho, mas a gente está falando do ser humano de uma forma geral. Então, o diretor de uma empresa, ele vai ter responsabilidades, ele vai ter compromissos, mas isso não transforma ele, como era nos mundos primitivos, num Deus. Porque, às vezes, a gente ainda traz esse atavismo primitivo de transformar pessoas em deuses, coisas em deuses. E olha só como é que a gente vai lá longe na nossa existência. E a gente está em outro momento agora, né, da gente trazer essas pessoas para esse lugar do ser humano, que precisa, sim, ter uma conduta digna para estar ali ocupando aquele lugar, mas, ao mesmo tempo, que é um ser humano que está buscando a sua autotransformação, a sua autoevolução também, né? E aqui ele diz, né, Rosa, eu achei muito bonito nesse parágrafo, somente a forja do bom exemplo plasma a autoridade moral, né? Então, aí vem bem em conta do que você fala, né? Que aquele que ocupa qualquer posição, a qual você falou, a gente está falando aqui porque a gente está estudando a conduta espírita, mas serve para qualquer um de nós, né? Que aonde nós estivermos posicionados, né? Que as nossas palavras tenham que ser coerentes, né, com o nosso agir, né, as nossas atitudes, né, e como você disse aí dessa autoridade moral, né, eu acho que essa autoridade moral a gente também confunde muito, tem hora essa palavra, porque quando a gente diz autoridade, a gente pensa assim numa coisa impositiva, né, uma coisa dominadora. Não, a autoridade moral, ela é por si só, a própria figura da pessoa, ela te inspira aquilo ali, né? Ele emana aquela energia, né? A autoridade moral que eu entendo são de valores nobres, né? Por exemplo, você olhava para o Chico, ele tinha uma autoridade moral, sem falar nada, a figura dele, né? Tanto que a gente vê irmãos relatando que tiveram contato com ele. Só o fato de ir aproximando dele era tomado de emoção, né? Choravam, né? E tudo. É a energia que emanava. Ele tinha, né, uma autoridade moral. Então, esses valores nobres vêm muito em conta da que a gente comentou anteriormente, né? Dessa questão de ser caridoso, ter compaixão. Não é uma coisa impositiva, né? A gente ainda leva isso muito para o lado material, né? Nessas questões de interpretar as palavras, e a gente tem que ser vigilante, como a gente está em processo de aprendizado, de evolução, a gente não se atentar a esses conceitos e ir por aí, né? Começar aí, vai chegar na vaidade, né? Aí eu sou aqui, então, e não é bem assim, né? E a gente está ali para ajudar os irmãos, né? Uns aos outros nessa caminhada. E o significado das palavras às vezes faz diferença, né? Tem horas que são só palavras, mas tem horas que faz muita diferença. Como você está trazendo, ter autoridade não é ser autoritário. O autoritarismo é diferente de autoridade. Por quê? Porque ter autoridade é você se colocar nesse lugar de usar de benevolência, de amorosidade, mas também entender que tem uma disciplina a ser seguida. Então, a gente vai construindo, você trouxe um exemplo bacana, que é o exemplo do Chico, que junto com essa autoridade que ele tinha, dessa caridade que ele praticava sem nenhuma pretensão por trás, ele fazia isso de forma a se doar mesmo, ele tinha toda essa questão
que é o que vai estar aqui na nossa mensagem. Essa questão da disciplina, do compromisso com aquela atividade que você está fazendo. E é interessante que a gente ainda tem isso muito para as coisas materiais. Eu sou rigoroso no meu trabalho, eu chego no horário, eu cumpro as minhas tarefas todas, mas quando diz respeito às coisas espirituais, a gente perde um pouco o compasso dessa disciplina. Como ele vai dizendo aqui, olha, observar os horários, a assiduidade. E ele vai trazer aqui nesse texto uma coisa muito importante, que a gente precisa ficar muito atento. As reuniões, sejam elas quais forem, nos templos religiosos, e aí a gente vai falar de todos eles, mas principalmente da doutrina espírita, que é a fé que nós professamos, não pode ter ali, a gente não deve transformar essa mediunidade, essa reunião num comércio, num negócio. Então, isso tudo diz dessa autoridade moral que esse dirigente vai desenvolvendo ao longo dessa trajetória que ele traz. Então, é disciplina, é mudança interna de comportamentos no dia a dia, não só para a reunião, mas, acima de tudo, entender como a gente até estava conversando, né, sobre aquela passagem que tem em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, que a gente vai dizer, né, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Então, é a gente também saber a hora de dizer não, de colocar limites para algumas situações que são de abuso, né, de interesse próprio. Então, Jesus, ele era muito firme nas suas convicções. Por que ele era firme? Porque ele tinha essa autoridade moral. Então, assim, nas instituições religiosas, nos templos, nas casas espíritas, não dá para a gente fazer negócio, não dá para a gente transformar a religião numa troca de favores. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio, porque a gente precisa, sim, saber dizer sim quando é para dizer sim, saber dizer não quando é para dizer não, mas de forma também amorosa, não com grosseria, com agressividade. Esse é o papel também desse dirigente, saber se comunicar, tendo compromisso, disciplina, mas não porque ele está num lugar especial, não porque é diferente, mas porque isso é uma forma de viver bem em sociedade. São os comportamentos mínimos que são exigidos de um ser humano. Então, para a gente viver bem em sociedade, é preciso que a gente siga princípios básicos de convivência. E esses princípios, eles são fundamentais em qualquer lugar que a gente esteja, né? Sim, a gente também tem que ter, né, Rose, em mente que toda e qualquer posição que a gente ocupe, né, aqui na Terra, ela é transitória, né? A gente trazendo para a nossa fé, aquela que nós professamos, a gente tem que entender também que ali, aquela posição é uma bênção, é uma grande oportunidade que está sendo dada para que a gente sempre possa progredir, né? Evoluir, estudar, servir ao próximo, né? Então, que aquilo ali não seja um objeto de vaidade, mas sim de oportunidade. É o momento da gente agradecer por estar ali, porque é transitório. É verdade. E, assim, nós estamos falando de seres humanos, falíveis, que ainda somos, em qualquer posição que a gente se encontre. E aí a gente precisa também se precaver quanto às ciladas que vão, né, igual você trouxe, da vaidade, do orgulho.
essas ciladas que possam inflar o nosso ego e comprometer o nosso trabalho. Então, tanto essa pessoa que a gente está dando nome aqui de dirigente de reunião doutrinária, que André Luiz vai falar sobre uma conduta espírita desse dirigente, mas que está falando também da conduta de todo ser humano, é preciso que a gente tome cuidado com essas ciladas mesmo. Acho que a palavra aqui é essa, que é preciso que a gente fique atento, onde quer que a gente esteja, em posição de chefia, de tomada de decisão com relação a um grupo, e principalmente nessas relações de poder dentro dos templos religiosos, e a gente volta a dizer que a gente está falando aqui das casas espíritas, e a gente precisa ter esse cuidado, para a gente não se deixar contaminar por esses movimentos, às vezes, de envaidecimento. E aí, quando a gente vai falando disso, a gente lembra lá, quando a gente está falando, como a gente está falando especificamente de dirigente de reunião mediúnica, é preciso a gente lembrar do que está lá em João, no capítulo 2, versículo 13 a 16, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. Ou seja, ele passa ali uma mensagem que a gente não pode transformar nunca os templos num comércio, em algo para satisfazer as nossas necessidades pessoais, que é exatamente o que a gente vê aqui no texto, a orientação. Uma conduta espírita séria, cristã até, porque Jesus trouxe isso para a gente, é ter esse cuidado do templo ser sagrado. E o compromisso com a espiritualidade, ela deve ser sempre muito respeitoso. E essa questão é uma via de mão dupla. Nem o dirigente permitir que reuniões sejam exclusivistas para atender necessidades pessoais, e nem o próprio grupo ou as pessoas que chegam aí à doutrina transformarem esses trabalhadores, como a gente já disse anteriormente, em deuses, né? Como era feito lá nos primórdios, né? Então, eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu lembro, né, como que essa fala de Jesus ficou marcada, como se fosse uma fala assim, nossa, Jesus ali quebrou o templo, ele destruiu tudo, né? Mas a gente também pode ter outras percepções a respeito disso, quando ele traz essa questão, né, que é tão importante para a gente ficar atento. Sim, eu estava pensando naquela fala, né, de Paulo, quando ele diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Então, é assim, a gente tem que estar atento às coisas do espírito, né? E quando a gente tem esse entendimento, não tem lugar no coração da gente para outros tipos de sentimento quanto à vaidade. E aí, trazendo aqui para essa passagem de Jesus, quando ele expulsa os vendedores do templo, há muitos anos atrás, muito mesmo, eu não me lembro de onde era o texto, não sei se era de alguma federação, não sei, era muito tempo, procurei, mas não achei. Enfim, o relato que eu quero trazer foi que naquele momento eu compreendi aquele texto e aquilo me impactou para o resto da minha vida. A pessoa que escreveu, ela escreveu de uma forma tão assim profunda que me fez entender, porque eu estava vindo de uma outra religião e eu pensava, mas como que Jesus pode chegar, destruir um templo, expulsar todo mundo, né? Jesus tão bom, porque foi uma mistura de sentimentos, de compreensões na minha cabeça, né? Eu era muito jovem, né? Também, né? Isso favoreceu. E aí, do nada, né? Entre aspas, do nada, eu fui ler esse texto e ele diz, eu gravei essa parte. O texto é maravilhoso. Se eu ainda vou procurar, numa outra oportunidade, eu vou colocar lá na referência. Mas gostaria de compartilhar com vocês o que me tocou nesse texto. Ele dizia assim que ele também teve ele teve a mesma dúvida, a mesma reflexão que a minha, né?
E aí é por isso, talvez, que me tocou tanto. Então, ele disse que ele entendia assim, que Jesus jamais ia fazer aquilo. Ele acreditou que Jesus entrou no templo, ele narrando o que a mente dele visualizava. E ele viu aquela comercialização errada na casa do pai, que aquilo ali não era o local, e simplesmente aquela autoridade do Cristo parado olhando aquilo, assustou todos que ali estavam, e eles saíram em debandada, correndo, derrubando tudo, deixando tudo caído, né? Então, aí eu fechei meu olho e também comecei a visualizar aquilo ali, né? E aí eu entendi direitinho o que era tanto essa autoridade moral. Então, quando a gente falou anteriormente, eu sempre imagino isso, sabe? A autoridade moral do Cristo, e eu trago isso muito para mim. O poder da pessoa estar ali, não precisar falar, nem agir em nada. Ela simplesmente emana, né? Nossa, Cris, e essa coisa que você trouxe, esse exemplo desse texto que a gente não sabe bem de quem que é, mas que é de uma riqueza muito grande, né? Vai falar exatamente dessa questão, né? Do quanto que às vezes nós ainda, a gente traz a figura de Jesus para a nossa realidade. Ao invés da gente se aproximar de Jesus tentando evoluir, chegar até ele, a gente acha que ele é como nós. E realmente essa autoridade moral dele vai falar de um ser superior a nós. Ele é um espírito puro que realmente, no olhar, ele transformava o indivíduo. E quando você traz isso, essa coisa é muito nossa mesmo, do humano, dessa agressividade, desse gesto, às vezes, impulsivo para as coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que Jesus tinha isso que a gente viu agora há pouco, que é, seja o seu falar sim, sim, não, não. A gente ter essa coragem de dizer, não, isso aqui não é para ser feito dessa forma. Não, isso não está certo. Dessa forma não é o correto de ser feito. Porque às vezes a gente confunde. A gente fala, nossa, mas Jesus era tão bom, tão amoroso, como assim ele tem um comportamento desse? E quando você foi falando, eu nunca tinha ouvido dessa forma, e foi bacana, porque realmente fez pensar que essa autoridade moral dele, ele não precisava nem agir, era o olhar dele que transformava aquelas pessoas, quer dizer, a gente mesmo, né, que éramos nós que estávamos ali. E aí, de vergonha, a gente saía correndo e, né, falava, poxa, eu já sei que isso aqui que eu estou fazendo está errado, como você disse. Mas ao mesmo... Desculpa. Pode falar, só para complementar pequenininho. Aí eu também comecei a entender quando a doutrina disse assim, quem é o seu maior juiz? A sua consciência. Então, quando eu visualizava essa cena assim criada, que foi uma coisa para mim poder compreender, né, muitas questões que eu trazia de forma errada, eu confesso aqui a vocês, né, a gente ainda traz algumas questões muito enraizadas da impulsividade na gente, da agressividade, né, então algumas coisas que para um não toque tanto, para o outro toque de uma forma maior, porque a transformação que ele precisa é individual, né? Então, aquele texto para mim, foi fundamental. E aí eu pensei, porque quem faz aquilo que não está correto, a consciência toca também, né? Tem essa questão, né? Enquanto a gente já está disperso, a gente sabe direitinho o que é para ser feito e aquilo que não é. Tanto que a gente, depois que faz, a gente pensa, nossa, poderia ter sido evitado, poderia não ter sido dessa forma. Já é um processo de transformação do espírito, né? É verdade. Era só isso que eu queria complementar, Rose. Obrigada. Não, mas excelente você ter falado isso, porque eu acho que
são tantas nuances que a gente precisa ir olhando para elas todas, né? E, às vezes, ocupar esse lugar de dirigente, seja qual for, é também ter essa condição de agir com amorosidade, mas não com permissividade para tudo, não transformando de acordo com as necessidades individuais. Por isso que eu volto a falar, quando a gente às vezes fala, mas Jesus era tão amoroso, Jesus era tão gentil, né? Como assim ele agir desse jeito? Eu acho que é bacana a gente pensar dessa forma, que provavelmente Jesus não quebrou nada, nós mesmos quebramos, pela tomada de consciência de relembrar que a gente estava fazendo uma coisa errada, mas ao mesmo tempo, ser bom não é aceitar tudo, não é fazer as vontades do ser humano falível que ainda somos. Então, é ficar atento para essa fala, que seja o seu falar sim, sim, não, não. Jesus traz isso de uma forma muito contundente. Ser bom não é fazer tudo, inclusive aquilo que não está certo. E quando a gente vai vendo aqui no texto, a gente vai vendo que várias questões são importantes para ficarem bem entendidas aqui nesse contexto. E, por exemplo, a questão dos rituais, a questão da gente não se deixar levar pelos excessos. Então, é a gente ir entendendo qual que é o meu papel nesse lugar que eu estou ocupando, que é transitório. Entender essa transitoriedade também é muito importante. Então, só para fechar muito, para eu não ficar muito me alongando, essa parte do seja o seu falar sim, sim, não, não, ele é um convite para qualquer um de nós a sermos coerentes com aquilo que Jesus pregava e prega até hoje sobre a lei de Deus. O que é certo de fazer aqui? O que não dá para ceder, para abrir mão, porque não está condizente com os ensinamentos do Cristo, com aquilo que a gente busca de mais verdadeiro, com aquilo que a gente busca de mais solidário. Eu vou começar a abrir exceções aqui nas reuniões para atender a especificidade da minha família, do meu grupo. Eu vou fazer uma moeda de troca, vou receber para isso. Então, nessas duas falas, eu acho que contempla tudo o que está aqui, que o André Luiz traz para a gente dessa conduta, que é, seja o seu falar sim, sim, não, não, seja coerente com as leis de Deus, em tudo na sua vida, mas principalmente nesses cargos de dirigente de alguma coisa, e também não transforme o templo em negócio, em comércio, em vaidades. Seja simples. A simplicidade é que conduz as tarefas de uma forma mais plena. Então, assim, para a gente, falando um pouco aqui agora, até desses rituais que o André Luiz traz, quando ele fala, desaprovar o emprego de rituais, imagens, símbolos, para nós espíritas, o que a gente precisa? A gente precisa de uma conduta reta e de pensamentos equilibrados, porque tudo que a gente precisa vai funcionar através da nossa vontade, e direcionada, vai funcionar através do nosso pensamento, que vai ser direcionada pela nossa vontade. Então, ter essa vontade de fazer o bem, de ser justo, amoroso, é isso que é importante para a gente.
E assim, eu acho que essa questão aí que o Kardec fala, que o livro Conduta Espírita fala, né, dos rituais, né, eu também faço o mesmo pensamento seu, que a reunião mediúnica deve ser caracterizada pela sua simplicidade. E eu gosto muito do quanto Kardec vem trazer para a gente, né, o que seria o verdadeiro espírita. Eu acho muito bonito essa frase, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar as suas inclinações más. Então, eu acho que isso aí eu falo assim que eu tô colando os papelzinhos assim para me poder ir lendo. Aí toda hora eu leio, eu falo assim, essa aqui é minha meta. Então tá lá coladinho lá para mim, toda hora que eu abro a porta tá lá colado para mim. Cada dia eu ir me vencendo e chegar ali. E é isso que é importante, é a gente reconhecer nesse processo de aprendizado, porque é isso que vai fazer a gente compreender que tem coisas que a gente precisa mudar. Tem coisa que já está legal na gente, mas tem coisa que ainda dá para ficar melhor, dá para a gente ir se modificando. E quando a gente faz esse autoconhecimento, a gente vai se percebendo com mais verdade o que é que precisa ser transformado, que ainda não está coerente com aquilo que eu acredito dentro da minha crença, da minha fé religiosa. E da minha conduta mesmo no mundo, como ser humano. Às vezes a gente não tem uma crença, a gente não se ajustou em nenhuma religião. E não tem problema. Deus não vai excluir ninguém por causa disso. Na verdade, a gente precisa ser um ser humano melhor a cada dia. É isso que a lei de Deus diz, é disso. A gente precisa ir se melhorando cada vez mais, agindo de forma mais... eu vou usar essa palavra aqui, parece uma redundância, mas é porque é isso mesmo, mais humano com o outro. Se a gente se colocar na condição humana, já tá bom, porque muitas vezes o que a gente está vendo na sociedade são indivíduos, seres humanos, agindo como animais irracionais. É esse que é o problema. Então, a gente precisa se colocar nessa condição. E assim, não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito disso, que a gente já está até caminhando aí para o finalzinho, né? Mas ainda dá para comentar alguma coisinha ainda, se você quiser. Não, tá tudo certinho, Rose. Eu vou só comentar duas coisinhas aqui, né? Aí, assim, quem vai acompanhando o podcast vai vendo que a gente faz a leitura inicial do texto e depois a gente vai trazendo as nossas considerações. Às vezes a gente até pensa uma palavra ou outra, uma frase ou outra do texto, mas se quiser entender do que a gente está falando, volta lá, ouve o texto de novo, porque senão a gente acha que fica muito repetitivo. Se a gente ficar lendo o texto e depois volta de novo, vai trazendo, então a gente está comentando aqui o que André Luiz trouxe através da psicografia do Valdo. Mas deu alguma dúvida, volta lá. Então, eu queria trazer duas considerações finais aqui, né? Na verdade, o que eu penso? É que todo líder, seja ele religioso ou não, um líder na profissão, na sociedade, ele deve se empenhar para a união do grupo. E ele precisa conhecer o que ele está fazendo ou direcionando. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus, ele era um líder por excelência. Ele não mandava que os outros fizessem, mas ele exemplificava o que era importante. Ele não dizia, seja amoroso, seja afetuoso, seja caridoso, mas ele demonstrava esse amor, esse afeto, essa caridade, sem rituais, sem criar templos. Jesus não criou templo, nem religião Jesus criou.
A gente fala cristianismo porque foi uma nomenclatura que o homem quis dar para dizer, olha, nós seguimos as ideias do Cristo, de Jesus, o nosso Cristo, mas nem isso ele criou. O que ele criou foi, ele não inventou nada, na verdade, ele trouxe a mensagem de Deus exemplificada na sua figura. Então, ele era afetuoso, né? Como eu disse, sem os rituais, sem criar esses templos ou religião, e muito menos incentivar o fanatismo, que é o que o André Luiz traz aqui também. Para tomar cuidado com esse fanatismo, todo excesso é prejudicial. Então, a mensagem do Cristo era uma mensagem de amor e, acima de tudo, de consciência. Ele dizia, está lá em João, no capítulo 13, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele venceu o mundo, esse mundo que a gente está nele, de provas e expiações. Nós também vamos conseguir. Então, é uma questão muito importante que o André Luiz traz aqui, que é esse compromisso com a tarefa, que a gente assume, cada um de nós, seja ela qual for. Não dá, por exemplo, na reunião mediúnica ou em qualquer atividade, para ficar acumulando várias tarefas e não dar conta de nenhuma delas. A gente precisa estudar, a gente precisa de se transformar, de se melhorar, e sair desse externo, estar envolvido nas atividades só de forma externa. A gente precisa adentrar para esse templo do eu. É isso que eu acho que essa mensagem deixa para mim hoje, sabe? Que a gente precisa estar comprometido com aquilo que a gente escolhe fazer. Então, o fazer, ele é muito importante. A gente não está falando aqui para a gente não se envolver com as tarefas, mas ser dirigente de um grupo é sempre um convite à renovação moral, e não só com a tarefa. Então, para a gente ter essa renovação, a gente precisa estudar, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa se conhecer, assumir um compromisso consigo e com a prática do evangelho no dia a dia. Então, assim, para mim, o que fica, Cris, é assim, ser dirigente é sempre um convite a uma renovação moral. O tempo todo a gente está sendo convidado a se preparar mais, a se capacitar mais, a se envolver mais e a conhecer verdadeiramente as leis de Deus, sabe? Sim, eu trouxe aqui um pequenininho, uma pequena fala que é extraída, vou ler aqui, conheça o Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Foi um texto aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira em 1996. Ele diz assim, desta forma, e observando que o fenômeno mediúnico em si mesmo é neutro, isto é, não é bom nem mal, constata-se que a prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Então, eu acho que também cabe aí aos dirigentes, né? É isso que você falou, estudar, autoconhecimento, se vigiar, orar e vigiar, né? Porque a vaidade ainda nos ronda muito, né? E ter essa consciência que esse texto nos traz aqui, nos esclarece, né? Que a prática mediúnica, né? Ou seja, também a prática dele ali como dirigente, ela vai ser aquela que os princípios têm que estar dentro da moral cristã, dentro dos princípios da doutrina espírita. Então, eu acho que seguindo isso aí, não há espaço para nenhuma vaidade, nenhum orgulho. É possível, né? É verdade.
e com essa sua mensagem maravilhosa, porque se a prática mediúnica ela pede esse envolvimento com a moral cristã, cabe ao dirigente sempre trazer essa moral cristã para dentro das reuniões, para dentro daquilo que ele está conduzindo. E é preciso que essa moral esteja dentro de cada um, não é algo externo, né, Cris? Então, com esse texto que você trouxe tão belo para as nossas reflexões, nós vamos encerrando mais esse podcast Conduta Espírita. Quero te agradecer muito e deixar aqui um abraço carinhoso para todos que estão acompanhando e até a próxima sexta-feira. Eu que agradeço. Um beijo, um abraço grande para todo mundo. Até a próxima.